que é novo aqui? Novo que eu estou dizendo na Micaelos. Quem é que tem vindo a primeira vez aqui? Tudo bem. Ninguém? Sim, mas Aqui, na reunião, a primeira vez que eu Ah, deixei. tu. Na reunião aqui. É. Na reunião de grupo de estudo é tu. Só ela. Qual é o teu nome, meu amor? Mara. Mara. Então seja bem-vinda. Esperar uns minutos. Vocês querem saber de onde é que o Claudião surgiu? Não foi o que perguntaram? Há muitos anos a gente abriu a Micaelos lá em Porto Alegre, vocês se lembram? No início? Se lembram? Os antigos, né? Quantos anos faz isso? 21 anos. 21. Não, antes disso você já tinha lá. Você abriu em Porto Alegre antes de Candelária ou não? Não. Candelária foi o primeiro, primeiro centro, mas não se chamava Micaelos. A Micaelos se formou aqui, o nome Micaelos em Santa Cruz. 23 anos atrás. Mas não deve para ser tanto, me lembro que o Maurício morava aqui e o Claudião, eu conheci o Claudião vindo. Não, o Maurício foi para lá depois. Sim, bem depois. O Claudião não era do tempo da sua família lá? Pois é, família. Não é um problema. Começamos a falar do problema. Que o Cláudio está gravando. Ai, não começa a falar da sua família. Não, mas para saber que o Cláudio eu tenho que falar. Mas é. Foi. Jogou uma noite? Não. É que quando foi fundado o centro em Porto Alegre, o meu irmão era o coordenador da Porto Alegre. Sim, quem substituiu ele foi o Claudião. O Claudião já estava junto. Bem lotado. Tá, eu criei o centro em Porto Alegre. A gente, Micaelos, criou o centro em Porto Alegre. Aí tinha um grupo bem grande lá, umas 30, 40, 50 pessoas, não me lembro direito. E o meu irmão seria o coordenador, mas houveram problemas com ele. E eu me lembro que depois de um certo pouco tempo assim, eu e a Adi fomos chamados. Então ele que tem que reclamar. Está sendo apertado? Oi? Não, nem viu. Então, você é a pessoa bem. Então, a pessoa em questão da família fez uma falcatrua, né? E eu e a Adi fomos chamados lá e eles disseram que queriam se desvincular da Micaelos de Santa Cruz. Você se lembra disso? Sim. 500 anos atrás, 20, sei lá, coisa atrás. Aí eu saí de lá muito chateado, triste com isso. Todo aquele grupo lá se desvinculou da Micaelos, tá? Oi. Boa noite. Vai ter que sentar aqui para tudo. A Sônia também tem. A casa dela é. Embaixo da mesa. Aqui, Aqui, ó. ele marcando o lugar. Não, eu deixei, eu guardei pra ele. Ela estava guardando pra ele. E aí, pessoal, pessoal, é importante vocês saberem da história. Aqueles que já sabem, os outros têm que saber, porque a Micaelos teve muito sofrimento, muitas coisas boas, mas também teve muito sacrifício. Vocês sabem, os antigos acompanharam muitas coisas. E muitas outras coisas também que vieram antes. Então, naquele momento, foi um momento triste para mim e para a Adri, quando a Micaelos de Porto Alegre se desvinculou da Micaelos daqui. E o que aconteceu? Aconteceu que 6 meses depois, mais ou menos, o Claudião me ligou dizendo, nós erramos. Nós erramos muito feio. Que houve um problema, houve um erro muito grande por motivos que vocês já devem ter entendido em relação à família, né? E dali que eu conheci o Claudião, os líderes de lá, que se criou aí a Micaelos em Porto Alegre de novo, uma nova Micaelos, com menos gente. E aquele centro lá que se desvinculou, a grande maioria ficou com meu irmão. Meu irmão criou um centro lá.
ficou algum tempo e deu muito problema, deu muita confusão, que eu não quero estar falando desse assunto para não se prolongar. Karina, abre a janelinha por favor. Abrir? Não, já tem uma ali. Tem uma aberta aqui. Lá aberto também. Fico muito orgulhoso de todos vocês estarem presentes. Sem jamais pedir alguma coisa. Ah, meu Deus, olha, parece que sou um pai com muito filho. Será? Bom, então que vocês se lembrem que existiu uma pessoa maravilhosa, que aqueles que não conheceram, ele foi uma pessoa, ele é uma pessoa, porque para nós ele continua existindo, que foi muito importante, é muito importante para Micaelos, no velório dele ali. Por exemplo, eu soube que ele morava em Viamão, trabalhava em Porto Alegre, e o grupo de Viamão, terça, quinta e sexta e sábado, ele ia todos os dias. Tá? Isso que eu estou falando não é para ninguém fazer isso. Eu não estou dizendo isso. Tá? Eu acho que tem que haver, a gente não pode fazer isso. Tem que haver equilíbrio, a gente tem a vida da gente, né? Eu não estou, aqui tipo assim, eu não estou negando que faço, nem estou dizendo para fazer. Eu acho que vocês têm que fazer conforme vocês querem e podem. Né? Porque tudo que é exagerado é complicado. Né? Pessoal, hoje, então, essa gratidão que a gente tem por ele vai ficar sempre nos nossos corações. Foram momentos difíceis no velório dele, as pessoas todas da Micaelos, de Viamão, de Porto Alegre estavam lá, pessoas que tinham uma ligação com ele muito profunda, né? Chorei muito, eu tentava não chorar, mas não adiantava, não conseguia trancar, e não tinha por que trancar mesmo, né? Porque ele é uma pessoa super, mega querida, de um carinho incrível, e ele se dedicou para Micaelos como um grande herói, assim como não existe só ele. Eu não estou falando só que ele. Né? Tem muitos aqui que se dedicam. Nós somos uma amostra viciada da humanidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que hoje o Adão lá de Vale Verde ligou para mim, pedindo, né, orientações da de Vale Verde, e ele chegou para mim e agradeceu, muito obrigado. Eu digo, não, eu não quero, eu que tenho que te agradecer pelo que tu está fazendo. Né? A Micaelos de Vale Verde está crescendo, parece mentira, uma cidadezinha pequena, mas está evoluindo, está crescendo, não sei se vocês sabem disso, mas... Então, eu vou dizer para vocês o que eu disse para eles. Quantas pessoas, o que é amostra viciada? É que se tu entrar no hospital de câncer, tu vai encontrar um monte de gente com câncer. Tu vai achar que todo mundo tem câncer, não é isso? É que todo mundo que tem câncer está naquele hospital. Então, aqui tem um monte de gente, mas quanto nós somos perante a sociedade? Quanto nós somos perante o mundo? Que se preocupam em saber sobre espiritualidade, numa doutrina, numa filosofia que não tem nenhum preconceito, né? Que não atribui nenhuma religião, que não se fala em religião em termos únicos, né? Que se busca fazer com que as pessoas pensem de uma forma real, verdadeira e pura, né? Sem nenhum tipo de uma filosofia, uma religião de um mestre, entenderam? Não tem lugar. Eu vou embora. Senta ali. E nós trazendo para vocês esse tipo de coisa, esse tipo de maneira de encarar a vida, tá? Maneira de ver a sociedade, maneira de ver a existência de cada um. Agora eu estou trabalhando em eu trabalho em 2 cidades, agora estou trabalhando em 3 cidades. Eu voltei para Candelária. Estou atendendo, 1/3 são das mães, 1/3 são ex-pacientes minhas. Eu estou atendendo os filhos delas, né? E está lá um baita do Zuzu pela cidade. Ah, o Francisco voltou. Não, voltou não, peraí, eu só estou vindo terça e quinta atender. Né? Como tu te sente gratificado? Tu vê que tu fez alguma coisa legal para as pessoas, né? Que tu deixou um legado. É isso que a Micaelos é, um legado. Nós vamos embora desse plano. Né? Quem que vai ficar? Né? O Claudião se foi, por exemplo, não tem alguém que possa substituí-lo, nós vamos lutar que tem, nós vamos batalhar que tem. Ele hoje, provavelmente, ele talvez esteja aqui entre nós, talvez, provavelmente,
e vai começar a trabalhar de uma outra forma pela Micaelos, né? Então, é muito importante nós, na nossa vida, não sermos uma vida fútil, como a maioria das pessoas é, uma vida fútil, uma vida egoísta, só pensa em si, infelizmente. Né? Tu fica observando, vocês começam a observar a vida das outras pessoas sem, não é crítica, não é censura, não é nada disso, é uma observação para o aprendizado da vida. Tá? Quantas pessoas se preocupam com os outros? Quase ninguém, pessoal, infelizmente. Agora, criticar, falar mal, e não sei o que, e não sei o que lá, tá assim. Vai fazer? Ah, tu está criticando, tu está falando mal, o que tu está fazendo? Tu acha que está errado o governo? Tu acha que está errado não sei o que? Tu acha que isso e aquilo? Mas tu está fazendo alguma coisa pela sociedade? Tu está explicando alguma coisa? Tu está fazendo com que a sociedade tenha um equilíbrio dentro dessa loucura que é o Brasil, que o país está? Né? Tem países piores? Tem. Tem países piores. Mas agora nós somos brasileiros. Né? Quantas vezes eu viajando pelo mundo afora aí, eu encontro brasileiros. E recentemente eu estava lá na Grécia, me encontrei com famílias brasileiras, e bem naquela época estava dando problema com os caminhões aqui, aqueles troços. E eu cheguei para os brasileiros e disse, vocês viram como é que está o Brasil, que sacanagem. A guria olhou para mim e disse, eu nem sei, eu estou há meio ano fora. Tipo assim, que se lixe, entenderam? E muita gente que mora que é brasileiro e está indo para outros países. Pessoal, não estou criticando, entenderam? Não é crítica. Mas é muito fácil tu abandonar o barco com o barco afundando. Mas vamos fazer alguma coisa pelo país. Entenderam? Vamos fazer algo pela sociedade. A sociedade tem problemas? Tem. Mas que legal. Nós brasileiros, nós somos diferentes dos europeus. Nós somos diferentes dos americanos. Nós somos lutadores, muito mais lutadores, porque a gente tem que atravessar uma selva com um monte de problema. Nós temos que lutar pela vida, pela sobrevivência. Eles têm uma vida muito melhor financeiramente falando, socialmente falando. Nós não, nós temos que ir à luta. Nós temos que fazer a diferença. Nós somos grandes heróis. E nós temos que dar valor para esse tipo de coisa. Nós temos que fazer algo, não importa a política. Importa é aquilo que tu pode fazer pelas pessoas e por ti também. Eu recentemente, 2 pessoas chegaram para mim, tentei me matar. Um grande amigo meu aí, tentei me matar pela 2ª vez. Uma mãe de uma paciente também, tentei me matar. Pelo amor de Deus, pessoal. O que vocês acham? Tem alguma coisa para falar sobre isso? Tudo bem que as pessoas têm problemas, a gente entende. Tudo bem que são problemas difíceis. Eu tenho, vocês têm. Problemas temos. Mas nós, aqui na Micaelos, aprendemos a ser guerreiros. Aprendemos a lutar. Aprendemos a saber onde está o problema. Que o problema não é a tua família, o teu vizinho, o papapá. O problema é tu. Tu que tem que te resolver. Tu é que tem que vislumbrar a verdade para poder encarar as situações de fora. Quantas pessoas, pessoal, eu conheci muita gente, amigos, conhecidos, pessoas que eu não conheci, vi, fazendo coisas para chegar à iluminação. O caminho de Compostela lá na Espanha, o caminho não sei do Raio do Pato, indo para a Índia, para Chicago. Muita gente aqui foi para a Índia com o mestre, não sei do que é. Pessoal, está tudo dentro da gente, tu não precisa correr fora. Não adianta tu fazer tudo isso, porque tu vai levar a ti mesmo junto. Não adianta tu te mudar de cidade, porque tu vai junto. O teu eu vai junto. Então, o caminho da evolução é solitário. É tu contigo mesmo. É tu e tu. Muita gente fala coisas, às vezes, para mim, por exemplo. Eu acho estranho isso. O que eu vou falar, eu não vou esclarecer. Eu só vou falar. Que todo mundo acha, quando chega para mim, eu não cheguei do jeito que tu tá, a evolução que tu tá, não sei o quê. Se eu sei a minha evolução, eu digo a vocês, não é? Eu sei. Me disseram. Se me disseram, pessoal, se é verdade ou mentira, eu não me interessa.
Sinceramente, não me interessa. Uma coisa eu sei, que eu tenho paz dentro de mim. E outra coisa que eu sei, que eu tenho amor. Isso eu tenho certeza. Amor e paz eu tenho certeza. O resto eu não tenho. Não é? E não é importante também. O importante é cumprir o que tu tem que cumprir. Pessoal, o que o ser humano quer? O ser humano quer o quê? A tal da felicidade. Aí o ser humano busca em milhões de coisas, principalmente no dinheiro, no poder, etc, etc, etc. Mas não, a felicidade, pessoal, é um equilíbrio dentro da gente. É tu tirar de ti aquelas coisas que te desequilibram, que te trazem sofrimento. Por quê? Se tu é uma pessoa que não tem inveja, tu não vai sofrer por causa da inveja. Tu não vai sofrer porque teu vizinho tem um carro melhor do que o teu. Ah, comprei um carro novo, dei um vizinho uma Mercedes. Já sofreu. Tu vai chegar para um cara que é rico, milionário, que eu conheço, tem alguns amigos ricos, milionários, arranharam minha lancha, meu iate. Que coisa grave. Não dorme. Comprei 1 milhão e não sei quanto. Dela arranhãozinho. Pessoal, mas a vida é assim, pessoal. Para vocês verem como as coisas são incríveis. Então, o mais importante que nós queremos passar para vocês é a ideia da realidade da coisa. Eu sei que vocês estão cansados, já estão de saco cheio de tanto ouvir. Mas tendo uma pessoa que não sabe, hoje aqui, aquela pessoa sabendo, para mim eu fico feliz. E vocês, por caridade, vão aguentar eu falando a mesma coisa. Por favor. Lutem. A vida, ela é outra realidade. A vida, pessoal, eu sempre digo, muita gente chega e diz, nós somos da Micaelos e vimos o Claudião naquele caixão, todo mundo chorando. Mas, pessoal, nós temos noção que não existe morte, que não existe nada disso, que nós somos sempre espíritos. Nós temos noção que nós estamos aqui de passagem. O tempo nosso é muito curto. Nós já estamos perto do Natal, pessoal. Mal começou o ano, Natal, já estamos perto do Natal, o Papai Noel já está levantando a cama. Entenderam? Foi assim que eu fiquei com a idade que eu tenho. Usando 62. Né? O que eu vou fazer assim, 56? Né? Olho para trás e vejo quantas coisas eu fiz. Quantas coisas eu me orgulho e quantas coisas eu não me orgulho. Não vai pensar que eu sou a coisa mais linda do mundo. Não, não vai não, pessoal. Eu fiz besteira também, não vai atrás. Acho que foi besteira também, não sei. Mas isso faz parte da vida. Hoje eu penso diferente, hoje eu ajo diferente. Por quê? Porque tudo na vida é aprendizado. Tu absorveu o aprendizado da vida também. Tá? Então o que eu disse para Adão? Quando Adão me agradeceu e eu disse, Adão, eu que te agradeço. Eu te agradeço porque olha ao redor de ti quantas pessoas pensam no outro. Quantas pessoas estão aí ajudando outras pessoas. O que vocês veem? Vocês veem todo mundo sacaneando todo mundo, pessoal. Então, na minha área, na área médica, porra, eu já sou médico há 36, 37 anos, já sou médico, pessoal. Vocês não imaginam que eu já vi de coisas na área da medicina. Tá? Aí, uma pessoa disse para mim, mas na área da engenharia também, na área do direito também, na área não sei do que. Por quê? Humanidade. A ilusão da humanidade. Não importa a raça, não importa sexo, não importa poder econômico, não importa a cultura, o que importa é o caráter, pessoal. Infelizmente vivemos num mundo onde se valoriza a beleza física, onde se valoriza o dinheiro, onde se valoriza, sei lá, o conhecimento, blá, blá, blá. Mas e o caráter, onde é que fica nessa história toda? As pessoas lindas ficam feias porque não prestam. As pessoas feias ficam lindas porque prestam. A beleza, ela é muito legal, mas ela é passageira. Tu te acostuma com ela. O que sai disso aí? Aquilo que envolve o equilíbrio de um relacionamento. Então, vocês tendo consciência de que dentro de toda a literatura espiritual, dentro de todas as literaturas ocultistas, teosóficas, espíritas, evangélicas, o raio que o pato, que vocês querem imaginar, cabala, umbanda, batuga, tudo isso
São pequenos pedaços daqueles 7 ceguinhos do elefante branco. Cada ceguinho vai tocar no elefante e vai dizer a verdade, mas uma verdade parcial. E nunca vão acertar a cor do elefante, porque eles são cegos. O conhecimento espiritual, pessoal, nós aqui do plano físico, nós com o nosso corpo físico, nosso cérebro físico, a gente abrange uma parte extremamente limitada do conhecimento espiritual. Sinto dizer a vocês. Quem está falando é um cara, eu posso dizer para vocês várias coisas, mas eu li muito. E posso, não li tudo, claro, da onde, não teria como. É inviável. Mas eu digo a vocês, o verdadeiro conhecimento está lá no plano espiritual e o nosso cérebro físico não tem condições de abranger porque ele não vai entender. Nós só vamos ter um conhecimento cada vez maior ao infinito, quando a gente não estiver mais no plano físico, nem usando esse cérebro, que ele não vai entender o conhecimento que existe, principalmente para quem sabe, lá no mental inferior. O mental inferior, que é o plano da mente. Lá existem fontes de conhecimento, não é sabedoria, é conhecimento. Em que os espíritos se ligam como se fosse uma biblioteca infinita, assim, entre aspas, né? Eu estou chutando, porque eu não sei se é uma biblioteca, mas ali que o espírito há uma ligação. Se ele está num plano superior, ele adquire corpos que se chamam... Como é que é? É a virupa. Ele sai dos planos superiores, cria corpos para chegar naquela dimensão do mental inferior para pegar o conhecimento. Né? Então, ou seja, para ele chegar no conhecimento no mental inferior, ele tem que ter uma evolução do mental inferior para cima. Os caras que estão no astral não têm acesso àquilo ali. Fala. Ele precisa desse corpo Mayavirupa ainda para o mental? O Mayavirupa não é um corpo que cede a questão do astral? Não. Ele precisa criar corpos que ele... Presta atenção. Tu está encarnado, tá? Tu está no corpo físico, tá? Ele... Pera um pouquinho, deixa eu me certificar com certeza que você não tem livro, né? Não tem livro. Sim. Precisa. Aí, eu vou te explicar a ideia aqui. Tu está no corpo físico. Nesse momento que tu está aqui, tu tem todos os corpos, tá? No momento que tu desencarna, eu vou ser bem rápido aqui na coisa, quais são os corpos que são os permanentes? É o mental superior para cima. Né? São os corpos que tu sempre vai ter na eternidade. O astral, o mental inferior, a cada encarnação muda. Tá? É o eu inferior. Tá? Chamado eu inferior. O eu inferior é o corpo físico, o corpo etérico, o astral e o mental inferior. Esse é mudado pela encarnação a outra. Tá? Quando tu está desencarnado, tá? Eu encarnado, eu posso chegar no mental inferior, eu posso chegar no mental inferior se o meu nível de consciência for do mental inferior para cima, mesmo encarnado. Eu desencarnei, meu nível de consciência é do mental inferior para cima. Aí eu vou ter que, se eu estou no superior, se eu estou no búdico, para eu chegar lá, eu tenho que criar corpos, tá? Para chegar lá. Eu tenho que estar naquela dimensão presente. Entendeu? Eu tenho que estar naquela dimensão inferior a que eu estou, que é a minha origem, meu lar, né? Porque eu cheguei a um nível superior, mas aqueles corpos permanentes, eles continuam existindo. É como se fosse uma roupa que está ali guardada. O mental superior, o corpo mental superior, ele está guardado. O corpo búdico está guardado, o nível está guardado. Agora o mental inferior não existe. O astral não existe, eu vou ter que criá-lo. Mental inferior para baixo, então tem que criar o baixo, que é o Mayavirupa. Tá? Porque para cima tu tem eles. Já tem. Só deixa eles numa situação X que a gente não... Em livro nenhum tem escrito que o dia fica. Se fica normal. Porque são planos sem forma, né? Então, aí, como é que tu vai imaginar? Nem tenta imaginar, porque nós vivemos num mundo... Não tentem, que eu não consigo também imaginar um mundo sem forma. Várias situações e manifestações que a gente vê em trabalho, e muitas vezes aqui, no dia de trabalho, que a entidade se manifesta em formato só de rosto, e os mentores colocam que eles estão em mental superior, que aí eles têm formato só do rosto, um rosto humano. Ele cria aquilo ali na hora. É tipo uma Mayavirupinha. É tipo, né? Porque o rosto só existe no astral e no mental inferior. Só ali.
Então, pra cima não tem conhecimento, ele tem... Não, ele tem conhecimento, mas para ele chegar à fonte de conhecimento, é no mental inferior. É o local de fonte do conhecimento espiritual, blá, 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 essas coisas todas. É ali naquele nível. Tá? Isso que eu estou falando para vocês está escrito nos livros. Não foi eu que inventei de mentor, não fala. Isso do fato dele estar nesse plano, isso para ficar de fácil acesso aos seres, tanto que eles estão encarnados. Essa tua pergunta aí não existe resposta em lugar nenhum. Eu estou falando porque eu posso dizer isso porque eu li todos os livros de teosofia, com exceção dos livros de Helena Blavatsky, que não tem como a gente ler. Quem é o louco que leu aqui? Tem uma louca que leu. Alguma coisa da não pode ser muito normal para ler, desculpe. Tu entendeu tudo? Muito. Eu questiono porque ela acessava essas questões aí, né? Sim. A Blavatsky. Ela ia nesses determinados pontos Bom, de bibliotecas do astral buscar o conhecimento. Sim. De onde é que ela trazia o conhecimento? Do plano espiritual e dos mentores espirituais. Sim. Eu lembro que algumas passagens dela, ela ia junto com as entidades, levavam ela nesses locais buscar o conhecimento. Os mestres. Mas onde é que ela ia? No mental inferior, e eles transmitiam coisas para ela também. Tá? Embora ela encarnada, porque eu te questiono se nesse lugar fica em planos intermediários, tipo, mental ali pra... Essa é uma pergunta até para a gente pensar em termos de... pode ser. Porque nunca vi uma resposta do porquê que é no mental inferior. Mas não tem na literatura teosófica. Chico, Fala. Esses corpos... Desde que não seja do livro da Helena Blavatsky. Esses corpos superiores, eles estão sempre ali. Sim. Mas eles estão sempre ali para a gente ir desenvolvendo-os infinitamente. Essa resposta eu te dou hoje em dia. Sim. Isso não tem na teosofia. A teosofia vai dizer para ti que vai só ter o Mahaparanirvânico. Mas na realidade, pelo conhecimento espiritual que se teve, nosso conhecimento aqui da Micaelas, que na realidade a evolução é infinita, né? E que aí... Peraí, deixa eu dizer uma coisa que isso não tem livro nenhum. Peraí um pouquinho, deixa eu pensar. Todos os corpos existem em todos nós até o Mahaparanirvânico. Os outros que pertencem às falanges, casas, lá para cima, não existem. Eles só vão existir quando eu chegar no Mahaparanirvana e subir para o mar. Ali sim vai ser criado. Atingir esse nível, né, de evolução. Que é um nível... Nem sei o que te dizer. Só para te ter uma ideia do que eu vou falar aqui, para te ter. Como é que eu vou explicar para vocês isso? Espera um pouquinho, deixa eu pensar. Para te ter conhecimento do o que é Deus, tu tem que estar num plano acima da falange de casa para cima, lá para cima. Tu ainda não tem o conhecimento total de Deus. Que coisa impressionante que é isso aí. Isso que eu estou falando para vocês não tem livro nenhum. Outra coisa que não tem livro nenhum. A onipresença divina, que eu já falei, mas eu vou repetir. Deus é presente. Vocês imaginem, agora sim, vou dar um nome para todo mundo. Deus é presente em todo o universo infinito, estou falando do plano físico, todo o universo infinito, e Ele é presente em todos os planos infinitos. É como se fosse infinito na infinito. Você sabe o que é 2 na 3? 2 vezes 2 vezes 2? Imagina infinito na infinito. Que coisa mais doida isso aí. Não tem... Daí eu vou chegar e vou falar que nem o Padre Anchieta, que estava caminhando na praia, tentando saber quem era Deus. Aí tinha uma criança pegando a água do mar e botando no buraco. Ele, meu filho, o que tu está fazendo aí? Estou botando a água do mar aqui nesse buraquinho. Aí o padre disse, mas como? Isso é impossível. Daí a criança olhou e disse assim como é impossível o senhor tentar entender Deus. Ele se assustou e a criança sumiu. Não tem como nós, no plano físico, e vou te dizer mais, nem nos planos, entender de uma forma global, de uma forma total, Deus. Né? Deve ser uma coisa, pessoal, incrível, deve ser incrível o plano espiritual. Nós aqui perdendo tempo com um monte de besteira, com coisas fúteis. Pelo amor de Deus, antes de uma coisa aqui, ó. Preste atenção, quando eu digo coisas fúteis, eu não estou dizendo que a gente não tem, por favor, esclarecer.
que a gente não tem que estudar, batalhar, trabalhar, ter casa, ter roupa. Eu adoro comprar roupa, adoro, sou consumista, que eu vou fazer? Sou, adoro. Pô, fazer o quê? Tá? Eu sinto prazer em chegar numa loja e comprar. Ah, quero isso aqui e comprar. Eu sinto prazer nisso. Vamos pro 15 Festa, se não gostar. Entende? Vamos fazer as coisas, mas sem que aquilo te domine. Que tu domine as coisas. Tá? Então daí o que eu sempre digo, o quê? O que é que eu sempre digo? Viva na terra. Muito bem, eu não falei. Fala. Cléo, fala. Não, estou chegando nessa linha de que para entender Deus tem que atingir. Não, tu vai ter entendimentos, mas não sim. total. Não... Sim, mas aí entra também uma questão, talvez, no momento que tu entenda a si próprio de uma forma plena, tu chega num nível de consciência que tu consiga te entender plenamente como Deus, como divino, sendo partículas dele dividida no todo, talvez tu entenda um pouco dele. Tá, e o que significa? Aí vamos falar uma coisa aqui, ó. Tem um nível que eu não me lembro agora, porque eu não me lembro porque faz tempo que eu li sobre isso, e faz tempo que a gente não fala sobre isso, então eu não me recordo. Tem um nível de evolução dentro da fraternidade branca. Por que eu estou falando fraternidade branca e não fraternidade da luz? Porque nós fazemos parte Ah? da fraternidade branca. Não sei se nós fazemos parte. Não, nós Micaelos. Ah, eu me refiro, não nós. Não. Mas por que eu não estou falando evolução? Porque a fraternidade da luz, ela chega a um certo limite X. Não que isso aí seja desagradável, isso é uma opção das pessoas. Né? Serem pertencendo à fraternidade no quarta iniciação. Eu vou ter que dar umas lidas de novo para lembrar dessas coisas. A fraternidade, quem é da fraternidade branca ultrapassa esse nível de consciência. Tá? Mas para te chegar a um certo nível, vocês estão entendendo o que é nível de consciência? Todo mundo. Não, quem não entendeu, levanta o braço, por favor, sério. Não é vergonha, por favor. Nível de consciência, muito bem. No plano espiritual, existem várias dimensões. Dimensões. O que são dimensões? São mundos paralelos. Um mundo não vê o outro. São vários mundos que existem nesse espaço aqui da minha mão direita e da minha mão esquerda. Tá? São vários mundos. Tá? Tem o mundo astral, o mundo mental, assim vai, vários nomes de mundo. Né? Esse mundo astral é dividido em 7 mundos paralelos, mas é no astral, é o grande astral. Tá? Eu estou falando do astral porque é o mais fácil de se falar. O astral é dividido em 7 subníveis. Um é as trevas, que existem seres horríveis. Os outros 3 são as regiões umbralinas. São esses mundos, nenhum vê o outro. São mundos à parte mesmo, dimensões diferentes. Então, trevas, umbral, tá, aqui vai dar. E os outros 3 planos, são 7, né? Os outros 3 são os astrais superiores. Nosso lar, que já ouviu falar da colônia Nosso Lar, do Chico Xavier, né? Ela pertence a esses mundos astrais aqui, que é um plano, é uma colônia espiritual de socorro. Ele não está, eu acho que ele não está no astral superior ainda. Acho que não está. É um plano de socorro. Mas ele pertence a um mundo melhor do que as trevas, evidentemente. Né? Então tudo, tá? Quando o ser começa a mudar internamente, a destruir seus defeitos, né? Porque na realidade, pessoal, para lembrar vocês uma coisa aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui é um defeito. 10 de intensidade, isso aqui é uma qualidade. Aqui é negativo, aqui é positivo. Essa linha aqui, tá? Esse ponto aqui é 0 de defeito e 0 de qualidade. Todo defeito tem uma qualidade, ou melhor, toda qualidade tem um defeito correspondente. Tá? O amor e o ódio. A pessoa que tem amor não tem ódio. Então o ódio, tá aqui, ó, ódio. E aqui o amor, vamos dizer assim. Tá? A pessoa tem ódio, ela não tem amor. Isso assim equivale a todos os defeitos. Tem defeito e a qualidade correspondente. Um anula o outro. Um anula o outro. A qualidade é divina. A qualidade é divina. O defeito é ilusão do ser. Que coisa louca. Nós criamos, nós alimentamos
o defeito. Porque o espírito, as coisas começam a ir por um caminho e vai, né? Porque tu saindo da teosofia e entrando para o espiritismo, lá no livro dos espíritos, eles falam que os espíritos são criados simples e ignorantes. As primeiras encarnações, quando eles deixaram o mundo animal, que nós espíritos pertencemos ao mundo, você se lembra que eu já falei sobre isso, nós temos até um livro já, não escrito, mas já criado, sobre o espírito, ele vive milhares de anos no mineral, no vegetal, no animal inferior, no animal superior, para chegar ao humano. Putz, que coisa louca. Milhares para poder chegar a um corpo físico humano. Quando ele sai do mundo animal superior e ele vai ser o ser humano, ele é simples e ignorante, ele não tem ainda potencialmente defeitos, mas ele tem qualidade lá. Digamos que ele é 0. Vamos aqui, nosso supor que ele é aqui, ó. Aí, quando o desgraçado do infeliz do cara tem inteligência e tem isso aqui, ó, esta arma desgraçada aqui, arbítrio, quando ele tem isso, aí começou a droga da coisa. Aí ele começa a escolher os caminhos, aí ele começa a adquirir karmas, começa a adquirir defeitos nas vidas, nesses mundos que se vão. Isso que eu estou falando não é só raça humana terráquea, eu estou falando de todos os planetas que existiram, existem e existirão. É fogo, né, cara? Fundamentos da Teosofia. Está ali, aqui na biblioteca da Micaelos. Fala. Eu tô cheio de perguntas hoje. Antes tu não tinha. Ela fez uma noite agora eu tenho coragem. Sério? O que aconteceu contigo? Vergonha. É? Meu Deus. Rolou uma lista. Imagina se eu não tivesse vergonha. Então, olha só, Mas, isso, tá, então, isso guarda um aí- pouquinho, pera um pouquinho, deixa eu só explicar ali, ó. Eu estou explicando para ele. Senão eu não vou explicar nada e estou no outro já. Tá, então conforme tu vai acabando 10, ó, vamos dizer que é ódio 10. Tu vai sofrendo, passando por problemas, vai passando pela vida e vai tentando acabar com os teus defeitos, sei lá, porque cargas d'água, que eu não vou chegar nesse detalhe, que daí é outra aula. Daí tu fica 9 de ódio, 8, 7, 6, até chegar a 0 de ódio. Mas tu ainda não tem um amor em 10, tu tem um amor 0 ainda. Aí tu vai conquistando isso aí, tu vai passando de nível de consciência. Aquele desgraçado que tem ódio 10, ele está lá nas trevas, ele é maldade. Então conforme tu vai destruindo teus defeitos, chegando nas qualidades que você vai manifestando, e tu vai mudando de nível de consciência. Tu é trevoso, tu é astral, mental inferior, então o teu nível de consciência vai melhorando, porque tu mudou internamente. Tá? Isso é uma coisa bem rústica que eu estou falando, simples para te entender. Então vale a pena a mudança interna, que tu vai mudar de mundo. Os teus companheiros vão começar a ser melhores um pouco. Tá? O que tu queria falar? Eu tenho 2 perguntas em relação a isso. Tá, se eu souber responder. Tá, uma assim, o que eu percebo, que eu fico na dúvida, eu ando muito mais calma e sinto mais paz. Só que o que eu percebo, quando eu me permito me desequilibrar, eu tenho a impressão que eu caio muito mais. Então, na minha cabeça, parecia, que deve estar errado, então, que quanto mais eu subo, mais eu sinto que quando eu rateio eu caio. Mas se tu diz que a gente anula, porque eu tenho essa impressão, que daí quando eu rateio eu caio muito, sabe? O que é essa sensação? Tomara queda, Ramona. O que é aquilo? O ser humano está aqui. Ele tem defeitos e qualidades. Tá. Aí ele, naquela encarnação, o Zé está aqui. Aí o Zé, naquela encarnação, ele destrói os seus defeitos, todos, uma boa parte, e manifesta todas as qualidades dele, nota 7, 8, talvez 10, tá? E mesmo antes, perdão, uma coisa para dizer antes. Antes dele conseguir chegar às qualidades 10, tá?
existem resquícios daquele defeito que ainda pode se manifestar. Já não existe mais o defeito, mas tem resquícios. Isso aí também é difícil de tirar, mas não é tão difícil quanto o próprio defeito, tá? E parece tão grande quanto. Parece. Mas tu tem mais condições, tu tá mais, já não tem mais aquele defeito tão encravado em ti. Depois que tu, entendesse? Resquícios que ficaram. Eu entendo, eu só não entendo porque parece que dói mais. Dói. Peraí, chega lá, porque tu tem consciência que tu já não está mais com aquilo. Tá, isso é uma resposta. Segunda resposta, processos. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Zé, quando não tem mais defeitos, tem qualidades 10 em tudo. Só que, queridos, que droga, o corpo astral dele tem gravados defeitos ainda. Putz, que sacanagem, né, Tiago? Não é de cravar, não foi eu que inventei, tá? Mas é de cravar, tá? É que nem o cara, é muito parecido com a pessoa que tem uma certa corpo meio fortinho, quer tentar emagrecer, tá gravado lá nas coisas, ele conseguiu emagrecer, mas daqui a pouco ele vai engordar de novo, porque tá gravado nas células de pós, blá, blá, blá. Então tem que... Deus faz tudo isso para nos mostrar que a gente tem que se esforçar e tem que ser sólido a coisa, não dá para ser mais ou menos. Tá? Esses processos aí, eles vão desaparecer quando tu não tiver mais aquele corpo astral. Quando tu desencarnar e trocar de corpo. Aí tu não vai mais sentir os processos ligados aos defeitos que tu tinha, que são coisas que estão gravadas como num computador, num CDI, que está ali. Tu não usa mais, mas tá desgraçado, está gravado ali. Só que com as qualidades dessas, tu tem muito mais condições de combater tudo isso. De perceber, né? De perceber, de combater, de controlar, porque tu tem qualidades dessas. Se dá conta? Se dá conta, papapá. Né? Você tem que desencarnar. Não. Tu tem que trocar de astral ou nem vir mais encarnar, né? Já não usar mais nenhum astral. Não, porque o que está gravado nesse meu corpo de defeito astral agora, como a Ramona, vai ficar até eu morrer. Vai, meu amor, mas vai ficar só uma gravação, querido. Tu pode vencer essa gravação, não é impossível. Tu chegou nesse ponto, pô, eu estou preocupado com a gravação. Entendeu? E não adianta trocar de computador. Para trocar de computador tem que trocar de corpo astral. Tem que fazer uma limpeza. Tem que fazer uma limpeza, mas não adianta. Você logo a coisa. Por isso que às vezes, mesmo que tu adquira uma evolução X, estou falando dessa vida, às vezes parece que volta alguma coisa. Parece que tu sente os ciúmes. Mas que isso? Mas eu não tenho mais. Parece que eu sinto uma inveja, parece que eu sinto um desequilíbrio X, que vocês mesmos falam aí, e vocês, muitos já estão num grau de evolução muito bom, e sentem aquilo, mas não existe mais. Coisa louca isso aí. Mas é para explicação. E isso que eu estou falando aqui, Krishnamurti, na sua literatura, falava, pessoal. Tu vai ler sobre Krishnamurti, aí Krishnamurti dizia isso no século passado, talvez até retrasado. Não, Krishnamurti, tá, não me lembro agora, retrasado, passado. Krishnamurti dizia, eu sofro muito porque eu estou passando por processos que os guias espirituais falaram. Nesse livro que nós vemos, Ramona, ele fala sobre isso, que ele está passando por processo. Tu viu que coisa maravilhosa? Essa grossura assim o livro é. Isso, pessoal, não está escrito em livro. Ele transmitiu aquilo que os espíritos, os guias, os mentores, os mestres falaram para ele. Mas aí no caso, Chico, qual é a melhor forma de lidar com isso? Que não, mas isso... A gente sente isso. Porque... Tu está querendo dizer porque tu sente. É, que nem assim, tu está num momento totalmente assim... Que nada a ver com aquilo que tu era, e de repente pinta aquilo. Aí surge um estímulo, tu... Opa, peraí. Não é meu. Tá estranho a sensação, porque eu estava muito bem até um determinado ponto. Mas tu tá muito bem, é que tu tem que... Ah, deixa eu te explicar por que acontece isso também. Presta atenção. Olha só que coisa louca, isso acontece comigo, acontece com a Ada, acontece com alguns de vocês, não sei se quase todos. Toda... Como é que eu vou explicar? Influência, qualquer influência espiritual que cai sobre a tua pessoa, qualquer coisa que vem do... Quando eu falo assim é errado, né? Então vai achar que o céu está lá atrás. Não, tá? Toda influência do espiritual que vem sobre nós, o cérebro físico, ele não entende, porque ele é, dentro do computador, ele é DOS, é sistema, eu não entendo muito, mas é sistema antigo, ele não entende as coisas que vêm do plano espiritual. Então ele só vai se manifestar aquilo que ele entende. E vai manifestar processo, vai manifestar os resquícios. Resquícios, né? Vai, certo.
Tipo, tu tá aqui, tá sendo trabalhado pelo plano espiritual, tu tá trabalhando no plano espiritual como espírito, aí tu sente angústia, tu sente, mas por que não tem mais isso? Porque são influências espirituais sobre a tua pessoa, que o cérebro não entende. E aí o que acontece? Nesse momento tu tá bem, tu tá bem equilibrado, tu não sente... Tá, sim. Tá, e aí o que tu faz? Tá, daí vem essa... O que eu começo a questionar. E aí eu penso, tá, mas... E aí eu começo a me fechar. Então, assim, eu fico com um semblante mais fechado. E aí, quando eu vejo, ô Fábio, o que tu tem? Tu não tá bem. já, Sabe, querida, não, peraí. nós cada vez vamos ficar mais solitários. Tu tem que dizer graças a Deus que o cara que tu gosta está aqui do teu lado. É verdade. Porque a maioria das criaturas não estão do lado da pessoa. Não é, Principalmente o Chico, homem. porque os dois sendo trabalhando ao mesmo tempo não é fácil. Quer dizer pra mim, eu e a Águia, imagina. Quem não nos conhece, pensa que a gente tá de pauleira. Às vezes, tá os dois, daqui a pouco tu tá calmo, tranquilo, te amo, te adoro. É uma loucura, tu sabe. Fala. Vou fazer uma pergunta, não sei se tá certo ou não, mas em termos desses processos assim, que você está colocando, se nós avaliar isso pela ciência que nos prova hoje, seria, e esses resquícios que são colocados, seriam tipo nossas programações que nós herdamos dos pais, dos avós, da família, da sociedade, das crenças. Seriam alguma coisa similar? Não. Não, porque tu não vem de herança um defeito. Tu não vem... o caráter, entendeu? Ele não vem geneticamente. Presta atenção agora que eu vou explicar para vocês, espera um pouquinho. Vocês entenderam? A maldade, o orgulho, a inveja, os defeitos, eles não vêm genéticos. É teu, é tua, é Por tua. que nos animais sim? Sim, o quê? Por que eu perguntei uma vez e foi dito, que eu questionei, por exemplo, em relação a cachorro, gato, que eles herdam a personalidade, eles herdam. Mas, querida, a personalidade é uma coisa, o defeito é outra. A personalidade não tem nada a ver com o defeito. Sim, mas eu não herdo a personalidade da minha mãe. Hã? Eu não herdo, por exemplo, a personalidade Não, da minha mãe, tu né? tem influência da tua mãe por causa do meio, porque tu conviveu com ela. Sim, mas não geneticamente falando. Não, geneticamente porque os tu vai- animais sim. Não, quem é que te disse isso? Onde é que tu viu Ai, isso? sei lá, vamos O lembrar. animal, ele herda o quê? Não entendi. A personalidade, tipo... É parecido com um dono, comportamento. Não, ixi, não mistura eu e o cachorro. É só cachorro. Não, sinceramente, agora tu me pegou. Não, assim, eu não por entendo exemplo, muito de cachorro. o meu cachorro tem tal personalidade. Ele é brabo, ele é isso, ele se comporta assim, assado. A mãe dele também, porque geneticamente a mãe passou isso para os filhotes. Mas aí não é Foi colocado que isso era assim. Mas aí é outra coisa. Não é isso que nós estamos... Espera um pouquinho, deixa eu só explicar. Eu acho que não tem nada... porque... Como é que eu vou explicar? Ó? O pastor alemão tem uma característica genética, vamos dizer assim. Porque eles não têm influência, eles não têm livre-arbítrio, eles não têm defeito. São assim. irracionais. Eles são irracionais. Então eles vão pela irracionalidade, pelo instinto. Espera um pouquinho, aguenta aí, entendesse? Então ele não vai herdar, ele herda a brabeza porque faz parte da raça. Mas nem sempre, aí que tá, as situações que eu vejo não é assim, entendeu? E quem é que te explicou já sobre isso? Já explicaram alguma coisa sobre isso? Não, eu questionei aqui se era verdade que passava geneticamente o comportamento, né? Pode ser. E foi dito Pode que ser. sim, Pode ser, foi só pode isso ser. que me confirmaram. Mas aí Nos casos, comportamento. né? Espera um pouquinho, que ele perguntou primeiro, só um pouquinho, Cléo, aguenta um pouquinho, fala. Perguntou primeiro, né? Sim, justamente sobre isso aí, é que eu, às vezes, eu fico com bastante dúvida sobre isso. Sobre o que? Fala. Sobre exatamente isso que estamos colocando. Porque a espiritualidade que a gente estuda, eles estão me colocando uma forma. E se nós estudar, por exemplo, Jung ou Freud, ele prova que nós herdamos a parte do mental, emocional, as programações de raiva, de ódio, de amor dos antepassados. Não concordo. Defeito não vem. É o que ele... Não. Em primeiro lugar, Freud... Ele fala sobre os meios, né? Ele fala sobre os meios, mas como tu falou, né? Que meios?
as influências dos meios, sim! né? Eles Aqui, colocam ó, mais presta isso. atenção. Quanto menos evoluído é o espírito, mais ele se influencia pelo meio. Quanto Isso. mais evoluído, mais ele influencia o meio. Mas aí nós não estamos falando de genética. Nós estamos falando do meio. Né? Mas ele questionou nessa que questão, dessa... A gente entra tanto o corpo que Freud, nós entramos no corpo físico, mental, espiritual. Não. E ele explica isso baseado em quê? Nós vamos entrar em outra área aí que não. da Primeiro lugar, É teorias, né? Ele não tem provas. em primeiro lugar, Carl Gustav Jung é discípulo de Freud. E Jung, ele é mais coerente do que Freud. Sim. O que tu faz, querida? É que eu... Nessa área. Não, qual é a tua profissão? Hoje eu sou consultora financeira, mas... Tá, mas manja dessa coisa. Sim, trabalho porque com a questão nós temos psicólogo aqui. certo? não com a questão da persona. Sim, então é o seguinte, ó. Pessoal, vocês têm que ter consciência de uma coisa. O defeito não vem genético. Sim, isso. Pelo amor de Deus, não é hereditário. Não, por favor. Imagina. Agora, parece que é hereditário porque tu está acostumado com o meio. Tu te influencia pelo meio. O meio que tu vive. Os teus, aí que tá, por isso que tu tem que... Por isso, pessoal, que as pessoas são condicionadas. Um dos piores defeitos que existe é o condicionamento. Porque tu faz sem pensar. Porque todo mundo faz. Não é consciente isso aí. Não é consciente. Eu não faço conscientemente. Eu faço inconsciente. Por isso que tem essa porcaria do machismo aí, de que homem é dono da mulher, que mata, que não é mim, então não é de ninguém. Bom, né? Mas coisa totalmente primitiva do tempo das cavernas. Né? Puxa o cabelo da mulher pelo aqui, tu é mim, puxa o cabelo. Nós estamos no século XXI, né? Já há muito tempo que já não era assim, entende? Então tu tem que entender essa situação, tu tem que entender esse tipo de coisa, tu tem que questionar o meio, tu tem que superar o condicionamento. Tá? Se eu vou só falar uma coisa para vocês, os homens que me perdoem, eu tenho vergonha de ser homem, dessa cultura machista idiota que tem por aí. A mulher, pela cultura feminina, ela é mais evoluída que o homem. Se vocês observarem bem, eu tô falando... Tá gravado, né? Não, a mulher, o homem eu tô falando o homem, a sociedade, né? Por favor, homens. O homem bebe, futebol e etc e tal. Vocês imaginam que é etc e tal. Isso é o homem. Entende? E não me questiona daquilo ali. Eu sou isso aí. Não mexam comigo, entendeu? As minhas verdades são essas. Daí a mulher fica lá fazendo milhares de coisas. A mulher aqui pensa em tal coisa, que faz, que acontece, que protege, blá, blá, blá. Eu não estou dizendo também que tudo é perfeito e maravilhoso, por favor. Eu estou dizendo da cultura feminina e masculina. Que desde criança tu ensina diferente para tua filha e para o teu filho, totalmente diferente. O teu filho pode chegar a um monte de mulher, tua filha, não, tu não chega perto de um, não sei o que, não sei o que lá. Aí começa a cultura. Não, mas é mesmo, eu estou falando bem rústico aqui. Estou falando disso, dele, fulano, ciclano, beltrano. Tá, peraí um pouquinho, que tu queria perguntar uma coisa? Não, já tá rolando ali. Não, já tá saindo. Fala, querida. Refletindo o que estava sendo dito antes sobre foi na defesa dos defeitos e das qualidades, do zero, por exemplo. Não é possível, no momento em que tu está eliminando um defeito, tu já, junto disso, está criando a qualidade, ou é necessário que tu elimine todo esse defeito para criar a qualidade? Se não pode ser simultâneo, de certa forma. Isso que a Paola falou era o que eu imaginava, né? Quando eu tinha 9 de ódio, eu tinha 1 de amor, que ia que se fosse uma balança, né? Eu imaginava assim, né? Ai, que péssimo. Não, porque agora ele falando não, agora eu vou entender. É incoerente. Se tu não pode ter amor se tu tem ódio, mesmo um. Porque diabo, tu tem ódio ou tu tem amor? Peraí um pouquinho. Eu tenho um odinho. Um odinho. Mas tu ama aquela pessoa. Não, eu tenho um odinho. É que a pergunta, sei lá, talvez pelo fato de pensar isso, é porque quando está acontecendo esse trabalho de eliminar o defeito, a gente consegue sentir, no momento em que a gente começa a evoluir, a gente consegue sentir essa qualidade. Então, por isso que eu me pergunto, será que não pode estar sendo... Tu tá falando de ti por ti? Que é tu sentiu antagonicamente as duas coisas? Antagonicamente, no mesmo momento, não. Mas tu chegou a sentir amor e daqui a pouco um pouco de ódio? Vou dar exemplo, eu tô falando que é isso.
Não, eu estou falando desse exemplo, eu estou falando que Mas isso que ela tá falando, por exemplo, assim, tá, eu tenho medo, mas às vezes eu tenho uma coragemzinha. Não, por exemplo, dá um exemplo da irritabilidade, tá? Tu tá trabalhando ela. E aí, de repente, tu consegue num momento, numa situação em que anterior tu não conseguiria controlar aquele sentimento. Querida, o mentor já estava explicando tudo aqui mentalmente. Tá, então pode falar. Ele está explicando o seguinte, que as coisas não são... Bem, doutor, deixa eu explicar, como é que eu vou explicar isso aqui? Estáticas, que elas são dinâmicas. Até um determinado... Olha só, isso aqui não tem livro nenhum, tá? Eu estou recebendo agora. Olha só que coisa louca que eu estou recebendo aqui, ó. Aqui... Que bacana isso, tia. Tem dias? Ah, não. Tem dias. Tem que ser do lado da caixa. Tá, deixa. E aqui, ó, quer ver? Deixa eu só... Que interessante isso, pessoal. Mais bacana a gente estar aprendendo alguma coisa agora. Eu também estou, né? Aí tem física. O que o mijo não faz, né? Merecer um aprendizado. Quem? O que o mijo não faz? A gente merecer um aprendizado. Viu? Volta na cara. Um por um. Quando a pessoa tem... Olha só que coisa louca. Quando a pessoa tem... Aqui, ó. Índice 3 e índice 3... Desses índices aqui, ela pode variar a coisa. Ou de repente está na intensidade 3, daqui a pouco baixa para... Não há uma constante... não é tudo tão estático assim, tão... Entendesse? Tá, eu tô no número... Não é 3 de intensidade, mas eu consegui chegar no 3 aqui, mas ainda estou instável a coisa. Tá, então não quer dizer que o defeito tá lá no 3, mas tu vai e volta. Pode chegar no 3 de novo, no 2, até tu estabilizar, até tu dominar a coisa toda. Não, quer falar? Sobre isso. Peraí, Karen. Por exemplo, tu já saiu tu saiu do 0 e tu tá criando suas qualidades. É que, por exemplo, tu não está criando elas. O defeito é criado, a qualidade é latente. Ela existe, porque todos nós somos deuses. Só que nós somos uma partícula divina. Nós temos tudo latente, todas as qualidades nós temos latente. Os defeitos, eles existem por criação nossa. Tá, fala. Tá. É que, por exemplo, tu tá com um defeito, tá. E aí quando tu sente essa qualidade se manifestando, qualidade não, mas coisa boa pra tirar ele, é uma forma de tu sentir que tu tá indo da forma certa. Se tu está na qualidade, tá? Como tu vai sentir que ela não tá regredindo ou parada? Meu amor, presta atenção, querido. Isso são coisas que não tem como eu sei, eu tô tentando a pulsação aqui, tá dando de pulsação. Até pode ser que exista alguma coisa assim, mas lá no plano espiritual. É que tu vai ter que continuar insistindo no autocontrole, bababá, destruindo isso e tentando desenvolver aquilo, estimular uma coisa e acabar com a outra. Tu vai continuar, isso é o ciclo de evolução. Aí o livre-arbítrio teu de continuar na luta. E aí esse 13 que está ali no quadro, que é o que explica isso. Sim, a intensidade variável depende, não é todo mundo. Depende de pessoas. Espera um pouquinho. Guarda aí, fala, filho. Escutando como tá, olha aqui, pessoal. Olha como tá legal. Isso que tem que ser, Tia. Sério, velho. Tem que haver essas coisas pra gente aprender junto, todo mundo. Nós estamos aqui com toda uma equipe espiritual, pessoal, incrível. Quem é evidente está vendo. Tá? Olha a equipe espiritual que está aqui. E todo mundo transmitindo conhecimento. Isso é maravilhoso. E a lista da Ramona tá ali ainda? Ela me pegou a lista. Escutando essas explicações, essas perguntas e as explicações, também me veio a questão de depende a manifestação da intensidade dos estímulos e da qualidade dos estímulos. Né? Tu está falando no meio. Bom, por isso que existe pai, mãe, família, que teoricamente às vezes parece que tu tem mais controle, que tu não está tão irritada, porque o estímulo também não é tão grande. Né? Digamos que seja
razoável, que tu ainda suporte. Daí pode te parecer que tu já não tem mais aquele defeito, que está melhorado, né? Sim. Mas às vezes o estímulo é grande, assim, a qualidade daquele Só não foi cutucada. a qualidade fica meio assim. Sim, entendi. Né? Mas daí tu não suporta mais. Mas isso aí são as coisas da vida. É Né? mais ou menos como o ódio e o amor, né? Sim. As coisas estão andando bem, então parece que eu estou bem também. Mas no momento que o estímulo vem forte, né? Ah, bom, tem que estar preparado para isso. Daí o ódiozinho já... bom. Já destrói o amor. No caso ali, Chico, ali naquele exemplo, nós estávamos vendo, tu está se mantendo no equilíbrio, então poderia, esse desequilíbrio que dá, poderia ser questão de resquício, como tu estava dizendo ali antes. Não. Só que ali ele ficou... Não é. O resquício é quando tu tem 0 de defeito. Quando tu já não tem mais defeito. Mas não tem qualidade 10 ainda. Né? O resquício... Pera um pouquinho. Deixa eu pensar um pouco. Não. Resquício é uma coisa, processo é outra. Hein? Entendeu ali os processos? Tá, nós estaríamos num processo. Não. Tu tá falando de resquício ou de processo? Eu misturei as bolas, tá? Tá, mas quando é que tu quer saber? Essa gravação não foi tudo. Vamos de novo. Sério? Essa questão... Chico, a questão é assim, A questão assim, tu tá bem, super bem, Sim. e de repente tu tem uma queda. Esse super bem, o que é isso super bem? Qualidade quanto? Tu tá em felicidade. Não, mas tu tá com as qualidades 10, não tem defeito nenhum? É isso o super bem? Não, a gente tem. Eu tô falando teoricamente. Tá equilibrado. criaturas. Tu tá equilibrado. Mas depende do que é. Tu tá mais ou menos equilibrado, muito equilibrado. Tu tá mais ou menos. Não tá sentindo nada assim, tá ótimo. Tu tá super bem. Aí, já não tá uma nota 3, tá? Nota de qualidade 5, 6, 7, digamos assim, isso? Tô bem, espiritualmente, tô bem, tô tranquilo. Tá. Tô zen. Tá bom. E aí? E aí, assim, do nada, de repente, dá uma baixa. Acontece alguma coisa Se pode ser resquício. Processos é quando é influência do plano espiritual sobre a tua pessoa. São influências do plano espiritual sobre a tua pessoa. Entendesse? Aí é o processo que se manifesta porque o cérebro não entende aquilo. Resquícios são coisas que estão gravadas ainda dos defeitos. Que tu destruiu os defeitos, mas tem resquícios deles. Entendeu? Aí não tem nada a ver com influência espiritual. Não tem como identificar. Não interessa, tu tem que autocontrole. Chico, mas isso pode não ser nada disso, né? Isso pode não ser nada disso, né? Pode ser o que a Karina falou, em outras palavras, a ferida tá ali, só que ninguém cutucou, então eu tô... Não, mas então a pessoa tem defeito ainda. Sim, mas é que ela tá colocando é isso, tudo bem, mas aí é porque não houve estímulo de acordo. Aí a queda pode ter sido isso, porque houve uma cutucada na... Sim, pode, mas aí existe o defeito ainda. Sim. Ela está falando já um grau maior, médio, entendeu? Tá entendendo tudo? Entendeu? Entendeu mesmo? Entendi agora melhor o processo. Aqui tu disse que se eu vou desenvolvendo as qualidades, automaticamente eu não tenho defeito, correto? Correspondente àquela qualidade, sim. Então se eu vou subindo lá, eu vou sumindo. Vou subindo as qualidades, vai sumindo os defeitos. Correto? E o que é esse 3-3? É a intensidade dos defeitos e da qualidade. Pode variar. Eu tenho intensidade 3, eu ainda tenho defeito que imagina 10 defeito, tá? Eu destruí 9, 8 até chegar no 3. Chegou no 3, né? Deu um adinho. Eu consegui destruir um pouco, mas está no 3, ainda tem um pouco daquele defeito, e eu consegui subir até a qualidade tal, mas eu ainda tenho um pouco daquele defeito. Eu fico meio que pairando entre os dois. Não está firme a minha convicção ainda. Mas tu tinha dito que ela tem amor ou ódio. Não, mas eu estou falando de... Tudo bem. Intensidade. Mas a intensidade mínima. Eu estou falando do amor e o ódio como exemplo, pessoal. Podia ser, sei lá o que vocês querem imaginar aí. É que o ódio é meio complicado de falar porque ele é muito pesado. Tá? Mas eu estou dando só exemplo de amor e ódio. Vamos botar outros exemplos aí. A pessoa ainda está meio instável. Ela consegue ficar no 0, mas daqui a pouco dá uma quedinha de ódio. Daqui a pouco eu estou errado, vou com qualidade de amor. Ainda não está estável. Eu não lembro. É uma flutuação por instabilidade, porque não está consistente a coisa.
Uma flutuação. Então tu pode estar no meio dos dois? Pode. Não quer dizer que tu tem que estar lá em cima. Mas é que quando tu tá no bom, quando tu tá na qualidade 1, 2, 3, tu não tá no ódio. Mas tu ainda tem um pouco de ódio que tá ali latente ainda. Tu tem que destruir. Porque ainda existe aquilo ali que tá uma intensidade pequena. Para ter cada vez mais qualidade, cada vez... É só nesse número 3 aqui que a coisa meio que pende um pouco. Mas eu não estou falando, eu estou falando depende da pessoa. Entendeu? Sim. Tudo não é todo mundo. Tem algumas pessoas que pode acontecer isso, tá? Entendeu? Entendi. Agora, Pois a alegria de achar que passou. Peraí um pouquinho, calma aí. Tu levou aqui, Como é que funciona essa questão do processo do animal? Como é que ele vai evoluir se ele ainda não tem livre-arbítrio, não tem nacionalidade, nada? pelo tempo de existência como animal. É a única forma. Pessoal, o espírito fica, se não me engano, 30 mil anos. 30 mil anos como mineral, 30 mil como vegetal, tantos, eu não me lembro se é tantos mil como animal inferior e animal superior. Essa semana é no mínimo 80 mil, eu acho. Hã? Então é no mínimo 80 mil para virar a semana. Se tu somar animal Não, inferior, somando a parte ali de 100 de verdade. não, eu não me lembro bem exatamente 80 mil, eu me lembro dos 33 mil, assim, os números assim, mas é um monte de tempo. Então não tem nada, essa evolução aí não tem nada a ver com coisa nenhuma, tem a ver com tempo de existência. O espírito amadurecer para chegar a ser um ser. Agora você pode ir. Exato. Ali são as primeiras encarnações. O espírito é criado simples e ignorante. É ali que ele começa a fazer besteira. Tá, tudo pera um pouquinho, peraí, tu fala. Para nós entender melhor aquele negócio de não se exportar errado também, a maneira de pensar. Mas se nós pegar um medidor daqueles antigos de tempo, daquele que é com areia. Sim. Tipo, nós estamos com a areia tudo embaixo no ódio. Sim. E a gente começou a trabalhar a evolução de consciência. Tem um pouco em cima e um pouco embaixo. Vai chegar um ponto que vai ter metade de areia para cá e metade para cá. É uma coisa que... Quando nós vibrar com pensamento em amor e coisa, nós vamos... É uma boa... Que legal que ele falou. Tu ainda tem um pouco dos dois. Está se manifestando divino e ainda tem um pouco do primitivo. Nós se deixar bater pelas negativas do... Não está ainda muito seguro ainda. O ser não está ainda seguro para tal coisa. Acontece uma coisa e ele prende para um lado ou não. Vai depender da força. Eu não gostei muito dessa analogia. Da ampulheta? Bom, daí fala... Porque daí como é que eu consegui a areinha, né? Mas digamos que a ampulheta está assim, ela está assim agora. Vai se virando. Ah, vocês estão... Vamos ficar com a balança. Essa estabilidade seria Essa parede quando há os resquícios, no caso. Seria isso? Sim, mas acontece... Espera um pouquinho, deixa eu não falar besteira. Os resquícios, eles vão sempre existir, mas eles vão diminuir de intensidade. Porque está gravado lá no astral. Mas chega um ponto que tu não te preocupa, que aquilo não vai te afetar. Pode tu sentir, mas tá, gozação. Tipo, pá, entendeu? Tu nem vai te preocupar. Porque tu percebe, mas vê que não é teu e pá, está ali gravado. Tá? Não, mas é isso. Entendi. Seria assim o autocontrole, então. Como tu tem qualidades todas 10, supondo nós aqui, tu vai ter o autocontrole, que é uma qualidade 10. Porque eu acho difícil que uma pessoa não passou por essa situação, que todos nós aqui não passamos por situação assim também, né? A gente está sempre tentando melhorar. Até quando eu vinha aqui, eu estava contando para minha amiga que uma situação que aconteceu comigo. Eu trabalho muito a questão da minha irritação. A questão da minha irritação, assim, eu tenho trabalhado bastante com ela. E quando... Já foi bem pior, é lógico, né? E deu um detalhe. Eu fui fazer uma boa ação ainda. Fui pegar um amigo meu que estava no plantão e aconteceu uma situação, assim, bem ruim. Quando eu vi, eu fiz um defeito, assim, eu acabei de anular toda a minha... O que eu achei que era paciência, não... Pessoal... Aí eu fiquei me martirizando, assim, o resto Querida, do dia, presta sabe? atenção. Muitas coisas que acontecem não é bem o que a gente pensa que é. Pode até ser, mas tu não deve achar que é aquilo que não é.
Entende? Às vezes não é aquilo que tu pensa que tu tá achando que é. Ah, eu perdi tudo. Não. Pois é, justamente quando a Ramona falou, parece que eu caí de sem paraquedas, quer dizer, parece que eu caí em salto livre, sabe? Não, mas eu às fiquei vezes assim, é um processo que tu tá passando. Tipo, eu às vezes, não quero falar de mim que eu não gosto. Tá, vamos supor, tá? Que uma pessoa já tem todas essas qualidades e ela está ela tá trabalhando no plano espiritual e o mental aqui, o astral, o emocional aqui está atingido, mas ela não tem mais aqueles defeitos. Ela vai estourar, e no entanto ela não tem. Isso acontece com todos nós aqui, mesmo que a gente tenha um grau bem bom de evolução. Porque são os processos, que é uma ação espiritual superior, são os resquícios que ainda sobraram, essas coisas. Entendeu? Então não avalia por aí. E pessoal, a gente levar um tombo, vamos levar um tombo. Levanta e segue. Vai fazer o quê? Vai ficar parado, deitado ali? né? Hã? Tem outro jeito? Não, mas foi incrível que a coisa assim, logo que a situação aconteceu, já bateu assim. Eu tô bem equivocada com esse meu dedo que ele não Que vem. bom que tu fez isso, senão tu tá ligado em ti. Mais uma pergunta? Eu tenho vários e tu não me ouve. Ela tá com o dedinho dela aqui, ó, faz horas. Bom, mas então, Tá de daí preto, ensina, ele tá peraí um preto, pouquinho, mas então foi. fala o que é. Ô Francisco, desde esse começo desse processo aí que tu explicou para elas aí, e eu queria te perguntar uma coisa assim, ó. Quando tu falou desse do desequilíbrio que a gente sente, às vezes tu tá muito bem assim, e daqui um pouco assim, tu sente aquele desequilíbrio, tá naquele, aquela coisa, dá aquela loucura assim, que tu, puxa, da onde veio tudo isso? Tá, e aí o que tu faz? Não, eu me pergunto às vezes assim, puxa vida, o que é isso? Isso tudo é meu? Prestem bem atenção que eu vou dizer, que só vou dizer uma coisa. Vocês não têm mentores? Eu pergunto. O que o mentor fala para vocês? Francisco, a gente trabalha no meio de um monte de gente. Não, tu está me respondendo outra coisa. Estou perguntando, que maneira é essa de responder outra coisa? Quando vocês sentirem alguma coisa que vocês questionarem, quem usa o pêndulo tem a permissão de perguntar para o mentor o que é isso. Senão fica só Francisco, Adriana, o Cléo, o Enio, sei lá quem aí que é líder aí. Não, vocês podem perguntar, isso é meu, o que houve? Eu pisei na bola, eu caí lá do mentor para as trevas, o que aconteceu? Me ajuda, por favor. Vocês têm eu peço ajuda não, e peço. Eu não disse pedir ajuda. Eu disse pedir esclarecimento. Ajuda do que, guria? Eu peço ajuda naquele instante, peço para mim, mas ajuda, só que eu não tenho. Eu não entendi. Ajuda para quê? Me explica aqui agora. Eu mentor. Para que ajuda? Porque naquele na bola. Mas naquele instante, às vezes a gente não sabe de onde é que vem tanta Querida, coisa. Presta atenção. Se nós somos protegidos do plano espiritual, porque trabalhamos a Micaela contra obsessores, contra a magia do mal, por que tu vai pedir ajuda para ele, para ti? Não, tu tem que pedir esclarecimento. O que aconteceu comigo? Me ajuda a esclarecer. Tá? Entendeu? Não. Chico, agora, ouvindo ela falar, o que eu percebo, assim, nos dias de trabalho, até gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, deu uma leve pincelada e eu peguei o gancho. Na questão, assim, todos nós temos nossos defeitos. Não sei. Supondo, tá? Nós temos defeitos. Eu tenho. A princípio, tá? sim. E aí, assim, então tu busca ter um autocontrole sobre isso. Sim. Só que o que eu percebo é que existe é como se existisse uma autopunição na questão assim, eu tenho defeito. Eu tenho defeito, eu preciso eliminar isso o quanto antes. Essa ansiedade, assim, e às vezes... A ansiedade é um deles. É como se fosse uma angústia por tu não estar conseguindo, então tu fica ruminando aquilo. Tá, o problema é o seguinte, pessoal, preste atenção no que eu vou dizer. Nós temos, graças a Deus, a Micaelos, nós aqui, componentes, nós temos mentores espirituais e eles acabaram de dar uma dica que eu não sabia. Eles acabaram de dizer que tu pode perguntar para ele. Então tu não tem mentor? Sim. Tu não trabalha com elas? Tu usa o pêndulo? Sim. Tu tá com tudo na tua mão, tá com garfo, faca, Podem ligar pra ela, tá? É isso que eu tô dizendo. Não, tá. Não, eu tô falando na questão assim,
dessa necessidade das pessoas sofrerem tanto com a questão assim, eu tenho defeito, mas eu preciso eliminar ele pra ontem. Ah, esse sofrimento. Isso é uma coisa... É que eu vejo com uma certa assim... Tu tem isso? Tu sente isso? Tu... Não, eu percebo isso. Ah. Entendeu? E aí, então, normalmente o mentor faz um trabalho diferente a isso. Sim. Não, vai devagar, vai com calma, tem uma eternidade toda. Tranquiliza um pouco. Mais ou menos, né? Mas a questão de tranquilizar isso, para que as pessoas fiquem muito angustiadas, sabe? Não sei se pode falar alguma coisa. Não, entendi bem. O que vocês acham disso que ela falou? Eu vou falar o que tu me falou. Olha aqui, ó. Uma pessoa chegou pra mim lá no enterro do Claudião e disse, agora eu não vou mais poder abraçar. Às vezes eu faço umas coisas que eu sou meio... Eu não vou mais poder abraçar ele. Eu disse pra ele, pô, a pressa é tua, né? Eu acho que eu pisei na bola. Mas tudo bem, deixa assim. Ela me conhece, sabe que eu não fiz por... Eu não sei por que eu fiz. Tipo, que abraçar, abraça, mas... Tá, o que tu ia dizer, mano? O que tu sempre fala pra mim. Não sei o que você fala pra ti. Deixa rolar. Ah? Deixa rolar. Deixa rolar. Quando eu tucano com defeito, tu diz deixa rolar. Se a meta de todo mundo é ser feliz na realidade, esse ser feliz significa que quanto mais cedo tu te vencer, mais cedo tu vai ser feliz. Não é assim? Mas só que não há necessidade de tu... É que aí tu tá te cobrando a mais... Né? Tu fica te cobrando demais. É isso? O que eu percebo é muita cobrança, chicotinho. Né? Entende? Isso é ruim e é bom. Entende o que eu quero te dizer? É ruim porque tu tem que ter uma atitude. Não adianta tu só estar com chicote, tu fica que nem o Opus Dei da Igreja Católica, que os caras fazem um pecado e vão lá, ficam tudo massacrado. Não. Você não resolveu o problema. Vai ter pode apanhar, né? Pode apanhar, é capaz de estimular. Então, se tu acha que tu tá errado, vai. Eu já passei por coisas assim, depois eu aprendi que eu tenho que ir. Qual é a velocidade? Vai depender sempre de mim. Sempre de mim. Entendeu? Não se sentirem culpados pelas coisas. Não se sentirem culpados por terem caído. Se sentirem culpados por terem ficado no chão. Por terem ficado no chão. Aí sim. Tá? Caí, puxa, pisei na bola. Achei que tinha vencido. Tudo bem, vamos de novo. Tá? Vamos à luta, pessoal. Por quê? Queridos amigos, queridos irmãos. Aleluia. Nós temos obrigação de evoluir. Nós, da Micaelos, temos muito mais obrigação do que todas as pessoas que estão na rua lá. Porque nós estamos ouvindo as coisas, nós estamos presenciando as coisas, nós sabemos o caminho e nós estamos não fazendo. Mas a gente tem possibilidade de sempre conseguir, de sempre se levantar, de sempre estar disposto para isso. Nós temos essa possibilidade, tá? Só que, por favor, também não vamos cair, levanta, pelo amor de Deus. Tá? Existe um certo equilíbrio entre as coisas também, né? Putz, grilo, mas eu já caí 1000 vezes na mesma porcaria. Espera aí um pouquinho. Vamos tomar uma atitude, entenderam? Se desafia, cara. Não é possível. Eu consegui um monte de coisa, pessoal. Se vocês me perguntarem o que é, não sei. Eu só sei que, eu repito, eu tenho paz e tenho amor. Tenho paz e amor. Tá? O resto, que já me disseram, não adianta nada, porque pode ser mentira. A única coisa que eu sinto, o que eu sinto é que eu não sinto o que eu sentia. Né? Eu não sinto mais raiva, eu não sinto mais ódio. Quer dizer, ódio eu acho que nunca senti isso. Eu acho que nunca senti nesta encarnação. Nesta. Já fui um mago do mal, há, sei lá quantos, 2, 3 mil anos atrás, eu já fui mago negro, brincando das palavras antigas. Né? Já vivi em Atlântida, numa época onde se usava magia para fazer o mal. Uma das magias que eu tinha poder naquelas épocas de milhares de anos era através do poder da visão, quase matar, da força. Por isso que hoje eu tenho uma... Não sei se vocês notaram, mas você tá vendo, eu tenho uma força da visão, assim. Eu olho na pessoa, parece que eu vejo... Dói. Mas é mesmo. Não, Eu tenho uma força da visão. Tem gente que chega e faz assim,
para, não me olha assim, mas eu não faço assim, agora eu vou olhar assim. Dá um medinho quando mexer com ela. É? Agora sim, agora sim. Isso, parece que tá passando raio-x. Parece que tá pelado, né? Ainda sou homem ainda. Tá. Eu acho que vocês acham muita coisa que não é. Tá. Não, peraí um pouquinho, onde é que eu estava? Aí, como foi feito, como eu fazia muito mal naquelas épocas, eu vi uma encarnação inteira cego, me disseram. Imagina que coisa horrível de ficar. Por causa que eu usava o olhar por mal. Para aprender. Tu agora, filha da mãe, vai ficar cego agora para aprender. Não vai olhar mais ninguém, coisa horrível. Tá bom. São coisas que eu sei de vidas passadas, sei lá, milhares de anos. Né? Eu não vou dizer as outras vidas que aí não dá, mas outras coisas. É muito polêmico, é isso mesmo. Muito polêmico. Pode ser verdade, pode ser mentira e não vai chegar a lugar nenhum. Eu sempre digo assim, eu sempre digo para mim mesmo assim, às vezes me vem na mente as coisas que me disseram, que eu sei, né? Eu digo, mas o que interessa saber? Se eu fui fulano, cicrano, beltrano. Interessa o que eu estou fazendo hoje. Que bacana se foi, que bacana. Mas se não foi, o importante é o que nós estamos fazendo hoje. Né? E talvez hoje esteja fazendo muito mais do que ontem. Ontem que eu digo, né? O que importa é isso. Nomes, personalidades são ilusórios. Não se chega a coisa nenhuma com isso. O que importa é o que se faz. Né? De bem, de amor, né? De tu deixar de ser aquilo que tu é na Terra. Porque daqui, pessoal, só vai vir coisa complicada. A sociedade, como eu falei para vocês, é sério mesmo. Nós temos que tirar principalmente nós homens. Aliás, nós homens não, porque as mulheres também são machistas. Tá? Eu não estou falando ela, estou falando da sociedade. Quando eu falo machismo, eu não falo homem, eu falo em geral. Fala aqui. Levantou a mão aí. Tem uma pergunta, mas é mudar de assunto. Não sei se dá. Só seguir a linha ali, terminar o assunto da... Tá, então termina o assunto e fica aí. Ela falou uma questão aí importante ali, tu deu umas pinceladas também na questão do chicotinho, só que essa questão a gente tem que entender assim que... A gente tem que entender que nem todo mundo é igual. Cada um sabe onde aperta o seu calo, na verdade, entende? Então o que para uns serve e cabe a eternidade para evoluir, para outros a necessidade de evolução é agora. Muito louco. E a gente tem que entender isso e compreender a questão de aceitar, respeitar e se postar prestativo, né? Ô Cléo, hoje, bom, vocês imaginam que tem gente que fala comigo pelo WhatsApp, telefonando, situações assim de ajuda. Vocês não pensam que eu não faço alguma coisa. Eu nem faço. Estou falando aqui na Terra, não sei lá, não sei. Não me interessa agora. Então hoje me ligou uma pessoa. Como é que eu vou explicar isso aí para não. Tá, uma pessoa para não citar nomes e não situações. Uma moça ligou para mim que a mãe dela está com câncer. Tá. E ela veio perguntar para mim, puxa, o câncer grave. Câncer de pâncreas. Infelizmente, câncer de pâncreas, pessoal, 3 meses, 4 talvez. É horrível, adenocarcinoma é horrível. E ela pediu ajuda e eu disse, olha, meu amor, é o seguinte, esse câncer tua mãe não vai muito tempo, mas o que o plano espiritual pode fazer é aliviar o sofrimento, a pessoa tentar entender melhor. Tá? Mas por que acontece isso? Daí eu disse aquilo que eu digo para vocês. Que a Adri diz, a gente vê o universo por buraco da fechadura. Cada um de nós é uma história, um caminho diferente. É uma novela gigantesca, infinita, assim. Uma vez, pessoal, muitas coisas eu não digo para vocês porque eu não me lembro e que não vem ao caso. Mas eu tive muitas experiências místicas, experiências espirituais, assim, tipo, a mentora da Adri uma vez, há muitos anos, se manifestou para mim e disse uma coisa incrível. Olhou para mim e disse assim, quem somos nós? Nós somos o José numa vida, a Maria noutra, o Antônio noutra, a Josefina noutra, uma vez fomos uma raça de uma... Quem somos nós nessa história toda? Nós somos o resultado de tudo isso, daquilo que o espírito, nós espíritos, conseguimos vencer. Tá? Hoje nós estamos aqui.
E não, na realidade, a gente existe hoje aqui, eu, Francisco, fulano, fulano, Beltrano, passageiramente, porque isso aqui não existe, ele é passageiro, ele é mortal. O imortal é a nossa essência. Né? E aquilo que tu vai sair daqui, o que vai restar para ti? A tua conquista. Aí chega gente para mim e diz assim, que a vida é curta, o que a gente leva daqui? Vamos curtir a vida, beber, blá, blá, blá. Eu fico pensando, putz, né? Então os prazeres não estou negando nenhum prazer, pelo amor de Deus, pessoal, não estou dizendo. Mas não é isso que é o fundamento. O fundamento é o amor. É tu ter prazer em ajudar os outros. O pessoal está perdendo tempo com um monte de coisa e não está vendo que a evolução significa isso. Significa o amor, de todas as suas formas, de todos os seus sentidos. E sempre quando tu pisar na bola, tu não está realizando o amor. Tu está indo contra o amor. Porque tu está prejudicando alguém. Aí tu está indo contra o amor. Porque a ideia é não prejudicar. Ninguém, nada, ninguém, absolutamente nada. Tu pode assim, vontade de matar aquele cara lá porque ele fez isso. Peraí, que isso? Besteira que eu pensei. Besteira. Né? Então, tu tem que saber lidar contigo mesmo e contigo o mundo. É fogo o mundo, pessoal. O mundo é difícil, porque a humanidade criou esse mundo louco aí que nós estamos vivendo, e cada vez mais louco, pessoal. Nós estamos o Brasil, principalmente, está numa situação terrível que nós estamos vivendo agora. Né? E o povo quer uma coisa e as coisas estão indo para outros caminhos. Né? Porque tem poderes por trás disso aí, poderes financeiros, que não querem isso, aquilo outro. Não estou aqui, pelo amor de Deus, falando em política, não estou falando em nada. Estou falando na realidade, nós, seres humanos, nossa sociedade. Nós, ricos, pobres, porque não vou dizer que rico não presta, não vou dizer. Não presta são as pessoas que não prestam. Não interessa, né? Ou prestam também. Mas a gente tem que pensar, pessoal, no geral. No geral. Hoje, eu fiz um ato. Eu tenho grupos de moto, eu sou motociclista, tenho vários grupos de moto. Hoje eu saí de um dos grupos que eu não aguentei mais. Eu não aguentei mais os caras começaram a falar de moto. Né? Bom, os grupos de moto é só mulher pelada, moto e cerveja e carne. Exatamente, né? É o que sempre acontece. Mas daí começa a falar em política, falando mal, fulano, cicrano, beltrano. Digo, olha aqui, ó. E falando mal mesmo, falando coisas horríveis. Entenderam? Que eu não entendi. Entende? Aí eu disse assim, isso aqui deixou de ser grupo de moto, isso aqui virou grupo de política. E eu saí fora do grupo, que eu estava há muitos anos nesse grupo. Né? Pessoal, tu não pode estar impondo uma visão que tu tem. Os outros não pensam como tu. Como é que tu vai impor? Como é que tu acha que todo mundo pensa que nem tu? Não é assim. Né? Eu e a Adri somos do quê? Do equilíbrio social. Nós somos contra a injustiça. Nós somos contra os poderes que querem acabar com esse equilíbrio do nosso mundo, do nosso país. Nós somos contra isso. Né? Nós não somos de partido nenhum. Nós podemos ter afinidades com algum partido ou partidos que deveriam corresponder ao equilíbrio social, à justiça. Né? Mas tu não pode botar a mão no fogo por ninguém. Como é que tu vai saber botar a mão por um político lá, pelo amor de Deus? Não pode. Porque é ser humano que pisa na bola. Agora, um movimento de equilíbrio social, um movimento de um ajudar o do pobre poder ter... pessoal, o pobre poder entrar numa faculdade, pessoal. O pobre poder ter comida. Isso está errado? Eu, médico, quase 40 anos de médico, eu me lembro, anos atrás, eu via miseráveis, pessoal. Eu ter que abrir a porta do consultório, entrar a mãe e a criança cheirando mal pra caramba. Tá? Que pobre não tem nada a ver com sujeira. Mas aquelas criaturas eram miseráveis. Eu não vejo mais isso. Porque melhorou um pouco a situação. Tá? Então eu acho que todos nós da Micaelos queremos o quê? Nós queremos justiça social. Nós queremos que as pessoas tenham as possibilidades de dizer que o cara que é pobre não presta, não quer trabalhar. Pelo amor de Deus, cara. Tu é rico, tu tem grana. Tu sabe o que é tu viver na miséria. Tu sabe o que é tu não ter comida, tu não ter possibilidade de ter um colégio, tu não poder acordar, não ter um café da manhã e passar fome. Tu sabe o que é isso, seu filho da mãe? Tu é rico, tu tem grana, ainda ganha dinheiro em cima do quê? Dessas porcaria aí que tem aí, que se chama fumo, que mata um monte de gente. Tu acha que um cara que trabalha com isso, ele tem consciência do que ele está fazendo?
Eu acho um absurdo isso aí. Eu acho um crime nessa cidade acontecer o que acontece. E eu vejo isso na minha vida social. Eu engulo o sapo para poder manter o meu amigo do meu lado. Até chegar ao ponto que eu não aguento mais aquele filho da mãe falando coisas absurdas que ele fala. Tá? Falando mal de pessoas que fazem o bem. Falando mal de coisas porque ele não sabe o que é aquilo ali. Que ele vive de uma forma maravilhosa, em cima da doença dos outros. Onde eu moro, tem gente que trabalha em fumageira, e gente que tu nota que só pensa no seu umbigo, porque eu duvido que um desgraçado daquele vai pensar nos outros, porque ele só pensa no que ele trabalha com o câncer dos outros. Eu trabalho com a vida, eu sou médico. E tu, filha da mãe, que trabalha com a doença dos outros e a morte dos outros, tu acha legal isso aí? Pensa bem nisso. E aí vocês têm orgulho nessa cidade de ser rico por causa do fumo? Pelo amor de Deus, que vergonha isso aí. Quando é que vai cair isso? O karma que essa cidade está adquirindo aqui. O karma que aquela pessoa que está, desde que está plantando aquilo ali, até aquele desgraçado que está lá ganhando dinheiro em cima, milhões em cima das pessoas que pagam por aquilo. Ah, ele fuma porque ele quer. Então o cara que cheira cocaína, cheira porque quer. Então eu vou ser traficante agora. Porque o cara usa porque quer. Isso não tem desculpa. Isso é um karma desgraçado que esse cara vai ter. Porque eu já vi gente com câncer. A minha avó morreu de câncer. O meu avô morreu de câncer. E vocês devem saber muito mais gente que morreu de câncer por causa dessa porcaria desse cigarro aí, que nem devia existir no mundo isso mais. E o pior, Chico, é que dizem ainda que as pessoas trabalham na safra porque querem. Eu ouvi isso de um filho de dono de fumageira. Eu disse, coitada, tá aí, né, lutando. Ela me contou a história dela, que ela estava trabalhando na safra para pagar a faculdade de direito da filha, né, e tal. Eu disse, né, coisa... Porque é horrível. Qualquer pessoa que tem um mínimo de sentimento, que vai no chão de fábrica, vai sair de lá, assim, se sentindo muito mal. Me doeu muito aquilo. E eu comentei isso com essa pessoa e ele disse... mas ela tá lá porque ela quer. Daí tu sabe que eu disse pra ele assim, tá, mas e se fosse a tua mãe? Daí ele não tinha resposta pra mim, não. Podia ser a tua mãe. E aí, tu ia gostar de ver ela ali? Que é horrível um chão de fábrica. E aquilo que causa. Quer ver que o cara tá ali porque tu quer. Entra lá, teu olho já começa a arder na hora. É horrível as pessoas. Bom, a Luísa trabalhou nisso aí, ela sabe. Eu trabalhei 11 anos no controle de qualidade. 11 anos. É horrível. Andando de bicicleta ali dentro, fazendo coleta. Tá, desculpe que eu nem sei por que eu me empolguei tanto. Mas é porque eu tô injuriado com amigos cheios de grana. Eu começo a falar absurdos, assim. Eu não aguento mais isso, tanto que eu tô caindo fora do... Cada vez eu tô mais solitário, falo. A percepção que eu tive tá correta? Sim. Tinha uma entidade aí do teu lado, com a mão no teu ombro. Então foi o que falou. E foi assim uma explosão. Porque, por favor, pessoal. Olha. As pessoas abusam. Isso que tu falasse só do fumo. Santa Cruz, tu falou só do fumo. Santa Cruz sobrevive do álcool, né? Que as indústrias do álcool aqui dentro se propagou de uma forma incrível, né? E drogas em si também. Então é bem interessante. E o mais interessante é que no Brasil tu não vê tanta gente fumando. Na Europa tu vê. Muito mais. Parece mentira. Tu tá na rua, assim, em vários lugares. Eu me lembro agora que nós estávamos agora em Roma ali, eu sentado no hotel, assim, esperando, não sei o que nós estávamos esperando ali, acho que nós estávamos esperando o ônibus, não sei, ficamos acho que umas 2 horas. E olha, por Deus, metade das pessoas que passaram ali estavam fumando. E colégios de gurias e caras jovens, assim, tipo, 16, 17, 18 anos, metade que passaram fumando, né? Mas, meu Deus, no Brasil tu não vê isso. Tu não vê tanta gente fumando na rua. Tu vai ver o cigarro aqui de cima. Mas eles chegam lá no mercado, assim, e pedem, me dá tal cigarro. Eu disse assim, me acompanha, né? Porque eu não sei que cigarro é esse. Daí eles riem da gente, tá? Ri, deboche, porque a gente sabe. Eu não sei que cigarro, eu não fumo. Mas aí, pois é. Vamos lá. Mais uma pergunta aí, pessoal. Fala, cara. Antes, falando ali do... Mas desculpe se eu ofendi alguém, pelo amor de Deus, pessoal, tá? Que às vezes eu saio falando. Daquela resposta, assim, digamos, quando a gente se sente, né, com um defeito, assim,
e a gente quer responder aquilo né, de alguma forma e às vezes acaba se punindo, né? Então tu consegue dar assim, qual é a atitude que a gente tem que tomar assim? Não te sentir culpado pela queda. Não te sentir culpado que tu não conseguiu. Tá? Tu sempre tem chance. Isso é o lindo da criação. Isso é o lindo de Deus. Ele sempre te dá chance. É um dos maiores motivos. Um dos maiores motivos que existe é a reencarnação. Tu sempre tem a chance de te recuperar. Tu sempre tem a chance de poder vencer a ti mesmo. Tá? Mas tu já tem uma grande coisa na tua vida que tu sabe onde é que tu tem que mexer. Pior é aqueles que são cegos, surdos e mudos, e não sabem nem onde mexer. E tu já sabe. Então não te preocupa, não te sente tão inferior, não te sente tão incapaz. Tu é capaz. Ao contrário, vocês têm que se convencer das coisas. Lembre-se do livro O Segredo. Não precisa ver o livro inteiro. O livro O Segredo é que tudo aquilo que tu pensa, tu entra numa... Você sabe disso, né? Tu entra né? Se tu é um ladrão, o que vai pintar de amigo ladrão é impressionante. Uma coisa incrível. Não atrai. Se tu gosta de sei lá o que, vai pintar só... É uma coisa... Tu cria um universo no meio de vários universos que vão atrair. Então, não fica triste. Preste atenção, por favor. Não fiquem tristes. Não se sintam menos. Não se sinta culpado por não ter conseguido. Entendeu? Se sinta culpado por continuar errando. Não por não ter... Tentar é uma vitória. Entendeu? Tentar é uma vitória. Já é uma vitória. A vitória, então, é a mais vitória ainda. Né? Mas tu, cara, eu sei porque eu te conheço. Agora tá? Agora eu vou dizer que eu olho e vejo mesmo. Né? Mas eu vejo, vocês também, quem quiser ver também, mas eu não estou aqui expondo ele de forma nenhuma. Eu só estou expondo nesse momento. Não te sinta culpado por não ter conseguido. Te sinta culpado por continuar sendo derrotado, não te levantar. Sempre que te levantar, já é uma vitória. Continua, cara. Não te preocupa tanto com certas coisas ínfimas. Tá? Tu ainda está preocupado com coisas pequenas. Tá? Bota aquela coisa pequena para lá, segue o caminho. Cara, tu já cresceu um monte. Te lembra disso? Há quanto tempo tu está aqui? E o que aconteceu? Tu, 5 anos atrás, 3 anos atrás, tu hoje. Tu já não teve vitória em um monte de coisa? Tu não pensa nisso? Está chovendo? Tá. Viu? Tá? Tem que levantar o mão. Ai, que... Não, mas pera um pouquinho, mas tu quer falar primeiro que elas? Não, pode falar. Não, eu desisti de falar. Levantar as calças. Fala, querido. Eu ia perguntar depois, mas eu tô com uma sensação muito forte no peito. Tem como ver o que é isso. Eu não sei, só sei que a reunião de hoje, pessoal, sinceramente, foi muito legal. Vocês viram como é bacana isso? Todo mundo aprende, não é só eu falando, a Ari falando, todo mundo interagindo, é muito bacana, todo mundo aprende com isso. Tu quer saber o que é que tu está sentindo? É isso? O que tu está sentindo? Não sei, é uma sensação muito forte, faz muito tempo já. E eu começando a ver coisas, não sei se está correto sobre isso. Diz que sim, fala. Sobre o Claudião, só não sei o que não, é. Fala. O que é sobre o Claudião? Pode falar. Tá correto. O mentor diz que sim, que é para falar. Quer falar alguma coisa? É isso?
É ele transmitindo para ela. É correto que tá me vindo? Fala, O que querida. ele tá falando? Sim, fala. Esse choro é de alívio, de alegria, e a única coisa que ele quer dizer é que valeu a pena. E muito da saudade. Saudade. Querido. Muito bom dia, meu amigo. Querido, ele sempre dizia. Muito bom dia. Imagina, eu falei com o cara há pouco tempo assim. Fala, cara. Nessas questões que está vindo a respeito dele, ele disse que não pensam vocês que a luta termina no momento que desencarna, porque o trabalho é maior e mais constante, a gente não para. Desde o processo do desencarne a gente já estava trabalhando. Sim, e como a irmã já transmitiu, é muito gratificante, é uma alegria muito grande saber que vou continuar trabalhando com vocês. Com certeza. E voluntariamente fazendo o que tiver para ser feito dentro dessa casa. E das demais casas também irei trabalhar. Não pensam vocês que estão sós, aqui dentro e lá fora. A certeza eu tenho hoje de tudo aquilo que eu transmiti para cada ser que passou em frente aos meus olhos, em frente às minhas palavras, vale a pena. Cada palavra, cada ato vivido em prol do amor, em prol da justiça. Saibam vocês que não há diferença em estar sobre o domínio da massa e estar do universo agindo a serviço do Pai. Muito obrigado. Agradecido a todos aí pela oportunidade. Pessoal, sinceramente, nós estamos de palmas. Por isso que aconteceu com ele quando botaram no caixão lá, nós estamos de palmas por esse. Pessoal, do fundo do meu coração, tá? Eu adoro vocês. Eu adoro das pessoas que pensam, eu não estou falando que todo mundo é perfeito, nem de mim, nem de ninguém. Mas o fato de vocês estarem aqui ajudando, um ajudando o outro, na Micaelos, nós somos uma família, mas não tão família também, porque família é meio complicado. Mas é o lado bom da família, vamos dizer assim. Mas que todo mundo saiba que nós temos coisas para melhorar, coisas para evoluir, é óbvio. E que a ideia é que cada vez tenhamos mais pureza de coração, mas não burrice, por favor. Né? Que busquemos esse equilíbrio, essa evolução, é a ideia. Às vezes eu sou um pouco ríspido quando eu falo porque a sociedade, assim, a nossa cultura é uma cultura terrível, vocês sabem como é que é. É uma cultura que mata, uma cultura que acaba, né? E aí vai. Infelizmente nós temos que ver onde é que a gente vive e tentar sermos diferentes disso aí, a parte disso aí. Né? Porque se tu for te envolver com isso aí, tu vai te prejudicar e prejudicar outras pessoas. Tu vai atrasar a tua evolução. Tu tem que ser um ícone de evolução. Né? E nós, pessoal, nós temos que continuar nessa luta para que outros venham. E um dia nós vamos embora, sei lá quando. Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser daqui a 10, 15, 20, sei lá. Né? Mas que deixemos a Micaelos, né, para ajudar tanta gente que precisa de nós, tanta gente que precisa da Micaelos, que daqui a 50, 100 anos nós estaremos no plano espiritual, né? Eu acho, né? Ninguém vai estar com 200 anos aí. E nós vamos estar ajudando pessoas que vão estar aqui, se Deus quiser. E que a Micaelos cresça cada vez mais, né? Que hoje a Micaelos, olha só, comecei lá em Candelária, que nem existe, nem sabia que existia lá, para hoje estar em todos os lugares, muitos lugares, até em São Paulo, cada vez mais sendo conhecida. Tá? Então, pessoal, do fundo do coração, eu agradeço a vocês por estarem aqui. Tá? Eu agradeço a vocês a cada momento que vocês evoluem. Pensem em mim, por favor, que eu vou ficar feliz. Mesmo que eu não esteja do lado, eu vou ficar feliz porque aquilo que eu sempre quis na minha vida está fazendo efeito.
está acontecendo. Eu me lembro nos momentos mais solitários da minha vida, onde eu estudava espiritualidade, eu queria pensar, pois eu tenho que dizer para os outros, eu tenho que mostrar para as pessoas isso aí. Tá? E hoje, vocês são a realização daquilo que eu sempre quis. Tá? E que nós todos possamos continuar nessa luta, nessa batalha, porque nós vamos e estamos vencendo. Tá? Essa grande luta nós estamos vencendo. E quando a gente olhar para trás, assim como o Claudião olhou para trás agora, lá do plano espiritual, e viu que tudo que ele fez foi super legal, é lindo, é maravilhoso, e ele continua fazendo lá, ajudando a todos nós de uma outra forma, mas ajudando tanto quanto ou mais, não importa, está ajudando da pessoa maravilhosa que ele jamais será esquecido como um legado aqui para Micaelos. Esse homem que fez tanto por tantas pessoas e por ele mesmo. Então, meus amigos, um beijo para todos, tá? E por favor, daqui a 2 semanas vem bastante gente de novo.